Bom, vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui deixando o nosso boa noite, nossas saudações. Mais um dia, né, que a gente se aproxima, a gente tem um finalizar de dia, né? Eu gosto muito de observar o amanhecer, o entardecer, e isso são maravilhas, né? Da natureza, maravilhas feitas pelo nosso Deus, né? E eu quero agradecer, né, o professor Lécio Luiz, que a gente já se conhece há um bom tempo, assim, de se esbarrar nos corredores do YouTube, né? E isso é maravilhoso. Aí veio o professor Lécio Luiz com um grupo lá, e aí surgiu a oportunidade, né, da gente trocar uma ideia, né? E, claro, né, eu não perdi tempo, elaborei algumas perguntas, né, porque eu não fui um aluno, assim, que não fosse dedicado, né? Mas eu fui um aluno com dificuldade para aprender. Anos depois que eu fui saber que tinha o tal da dislexia, né? E eu fui aquele aluno bagunceiro, né? Eu fui aquele aluno dedicado, né? Irmão Rael é de Santa Catarina? Sou nascido aqui em Santa Catarina, né? No interior. Eu digo interior, mas é uma cidade grande já, né? Aqui de Santa Catarina. E resido, né, em Balneário Camboriú. E próximo, né, da capital, né, que é Florianópolis. Aliás, seria interessante, né, o irmão compartilhar da onde que o irmão nasceu, né, e reside atualmente. Fala aí, meu querido professor Lécio Luiz, de onde você está falando, né? Qual país, qual cidade? Eu estou falando do país Brasil. Eu falo do Paraná. Eu falo do Paraná. Eu sou carioca, rapaz. Eu sou carioca, vivo no Paraná há 15 anos. E esse grupo nosso me deu o prazer de conhecer Rubinei, que mora na cidade onde eu vivi a vida toda, cara. É mesmo? O Rubinei é lá da Pavuna, cidade que eu vivi lá 42 anos lá na Pavuna. E aí vim para cá e tô aqui nessa cidade, Francisco Beltrão, uma cidade do interior, uma cidade próspera, né? Uma cidade muito boa. Ainda não tinha terminado a minha faculdade, isso é interessante, tá? Que eu não fui professor, não, eu tinha outra formação, eu era eletricista predial, faculdade de Nilópolis, tranquei a faculdade. Depois, quando eu vim para cá, eu retornei à faculdade e aí comecei a estudar. Eu tive dificuldade, né, para estudar, até porque não tinha faculdade presencial, né? Então a gente começou a fazer aquela semipresencial, que hoje tem em tudo quanto é lugar, né? Mas era motivo de desconfiança. Como assim? Estudar em casa, estudar na faculdade? Né? Será que isso funciona? Será que não? Então, para quem está chegando aí, a faculdade à distância, ela te dá autonomia de estudo. O que acontece? Você aprende a estudar sem precisar de muitos recursos, de outros seres humanos. Você recebe a informação e vai atrás de estudar. Ou seja, eu assisti às aulas conforme nós estamos vendo aqui, tinha uma pessoa, claro, uma forma para a gente tirar as dúvidas, né? A gente recebia uma apostila de 100 páginas por mês, mais ou menos. Aonde está a prova? Dentro da apostila. Então eu tinha que ler aquela apostila de 100 páginas todo mês, estudar, ia para a faculdade e na faculdade eu fazia a prova. É fácil isso? Não. Mas eu gostava de fazer isso. Então, da minha turma, 2 se formaram. 2, eu e mais um. Quem exerce a profissão de professor? Eu sou o único que exerce a profissão de professor. Então, o que acontece, né? As pessoas no Brasil, elas acham que tudo é com jeitinho. Tem muitas coisas que não tem jeito, né? Você aprender não tem jeito. Ou você se esforça, ou você não vai aprender. Você pode até ter um diploma. Mas não é o caso de um professor, por exemplo. Ele tem um diploma, mas ele precisa saber para ele poder ensinar. Então ele vai ter que estudar, porque o professor ele estuda diariamente, ele tem que estar informado, ele esquece, né? Você vai... vamos dar uma aula para o 8º ano. Aí você prepara aquela aula. Aí daqui a 1 ano você começa a dar aula para o ensino médio, 3º ano. Já é um conteúdo totalmente diferente.
e você ficou um ano sem dar aquele conteúdo. O que vai acontecer? Você vai ter que estudar aquele conteúdo todo para relembrar. Então, como é que se diz? Cada classe, cada série, ela tem um conteúdo diferente. E você tem que estar sempre se organizando e montando aulas para satisfazer esse público, né? Mas, assim, professor, fala qual é a matéria que o professor leciona, né? Sou professor de português, né? Eu sou licenciado em literatura e língua portuguesa. Foi o que eu perguntei, né? Aí eu para poder pesquisar e fazer umas perguntas em relação à linguagem portuguesa, Ó, eu perguntei já lá. vem com bomba aí, rapaz. Já vem com bomba aí, né? Bom, para a gente começar aqui, eu tenho já algumas perguntas, que só passa aí de 20 perguntas, né? Mas se puder responder aí, né? Porque aprender nunca é demais, né? Se tiver dentro do meu alcance, se eu puder responder de imediato, tem perguntas que a gente tem que elaborar, tem que pesquisar. É assim mesmo, né? Mas seja simples, assim, não aprofunde muito, senão vou ter que voltar uma aula aqui, né? Quais são os erros gramaticais mais comuns que você observa na comunicação das pessoas? Então, veja bem, você tocou num assunto aí muito importante, comunicação. A linguística, ela fala o seguinte, no momento que a gente está se comunicando, quando você entende o que eu falo, eu estou me comunicando de forma correta. Existe uma organização chamada gramatical, né? A norma culta, a norma padrão, né? A gente nem usa mais o termo norma culta, né? A gente usa norma padrão. Essa norma padrão, ela está em 10 países. 10 países chamados de lusófonos, ou o que seria lusófono? São países de língua portuguesa. Nós temos 10 países que falam a língua portuguesa e entre esses 10 países há um acordo aí de todo mundo escrever igual. Falar igual nós não vamos conseguir, verdade? Então há dentro da nossa fala o que a gente chama de preconceito linguístico. E o que é preconceito linguístico? O pessoal da capital fala correto e o pessoal do interior fala errado. Na linguística já não existe. Na linguística já não existe isso. Na linguística existem variações. Ou seja, existe a linguagem que é falada num determinado grupo e a linguagem que é falada em outro determinado grupo. Né? A linguagem do Rio de Janeiro, ou seja, o sotaque, né? Eu falo sotaque, tem pessoas que falam sotaque, né? Então isso é uma variação. Qual é que está correto e qual é que está errado? Nenhuma das duas. Na linguística a gente diz que todas estão corretas. Né? Agora, tem algumas coisas que nós fomos treinados para ter preconceito. Né? Na fala, por exemplo, a fala sem concordância. Nós vai. Né? Isso é horrível para a gente. Mas em alguns ambientes mas em alguns ambientes ela está correta. Você acredita? Porque assim é considerado na linguística. Quando vocês se entendem, a fala está correta. Na gramática, seria um erro de concordância verbal, né? Então, o que é uma concordância verbal? Você coloca um pronome que não combina com a conjugação. Né? Nós vai, não. Nós iremos, né? Ou nós vamos, né? Mas nós vai não dá, porque nós é plural, né? E vai é singular, ele vai, né? Seria a terceira pessoa do singular. Então, existe, às vezes, na fala, esse tipo de... como é que se diz? Eu não vou dizer que é um erro, mas esse tipo de falta de concordância, ele me incomoda um pouco, porque eu aprendi, não pela minha profissão, mas pelo que me ensinaram mesmo, que isso está errado. Né? Subir para baixo, subir para cima, descer para baixo, né? Isso é chamado de quê? De pleonasmo. Entrar para dentro e sair para fora. E o que é um pleonasmo? Um pleonasmo seria uma repetição da mesma ideia. É igual se eu falar carro, automóvel. É a mesma coisa. Então, subir só pode ser para cima. Descer só pode ser para baixo. Para mim comer, para mim falar, essa colocação do pronome oblíquo aí,
né, no meio das frases, ele está errado, né? Porque o pronome oblíquo ele é um complemento, né? Ou seja, ele seria um objeto indireto. Eu vou começar a complicar as coisas aqui. Mas o mim, vamos simplificar, o mim, ele não conjuga verbo. Então, para mim fazer, para mim comer, para mim falar, é considerado errado na fala. Logicamente que a grande população, todo mundo fala para mim. Eu, às vezes, luto para falar. Às vezes eu vou falar, é para mim, dá para mim aí comprar, né, o dinheiro, dá para mim. Então, por quê? Porque isso aí é um vício da nossa linguagem. O correto é para eu fazer, para eu comer, para eu falar, para eu brincar, porque eu conjuga verbo. Mim não faz nada, né? Mim não conjuga verbo. Mim é final de frase. Mim é um complemento. Ele é um objeto indireto. Ele complementa o sujeito, no caso, da oração. Então, ele está sempre no final, e não no meio da frase. Então, esse mim aí, às vezes, me dá uma chacoalhada, mas por causa do conhecimento, né? Mas, na verdade, eu também sinto vontade de falar mim, rapaz. Eu gosto de... Por quê? Essa forma aí é a forma que todo mundo fala. Então, existe dentro da linguagem, ou dentro da linguística, ou dentro da fala, né? O que a gente chama de fala coloquial e a fala informal, né? Então, o que seria essa fala formal, ou chamado de coloquial, a formal e a informal? A formal é aquela roupa do casamento. É aquela fala, aquela que você estudou, você se preparou, você vai falar na faculdade, vai falar numa palestra, vai falar no púlpito, numa igreja. Você tem que usar essa linguagem formal. E aí, quando você não tem recursos, né, lexical, o que é um recurso lexical? É um vocabulário que tenha mais palavras, né? Você não tem muitas palavras para falar, você só tem aquelas. Você é pobre, na verdade. Você tem poucos recursos para usar diante do público. E aí acaba usando esses vícios de linguagem, estrangeirismos, né? Existem vários vícios que a gente chama que são vícios de linguagem. A gente poderia, acho que eu tenho uma aula lá sobre vícios de linguagem. O que são vícios de linguagem? São coisas que a gente fala no dia a dia. Por exemplo, tábua. Quando eu era criança, eu não falava tábua, eu falava tauba. Entende o que é o vício? Para eu falar tábua hoje, é uma luta. Porque eu aprendi a falar tábua, tauba. Eu era moleque e a gente falava tauba. Entende? Então, existem coisas que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia e para retirar aquilo é horrível, né? Então, cada região tem as suas falas e os seus vícios de linguagem que às vezes a gente considera errado e que muitas das vezes na linguística diz que não. A gramática, a norma culta diz que é errado, mas na linguística não. Toda a comunicação, desde o momento que o outro está se entendendo, né, é correto. Então, em determinados lugares, por exemplo, nós estamos no interior. Né? Por que o interior? Porque ali as pessoas tinham menos acesso. Né? Hoje todo mundo já tem internet, todo mundo tem acesso praticamente às informações. Né? Mas ali eles falavam, nós vai. E está errado? No estudo da linguística, não. Porque todo mundo fala, nós vai. Entendeu agora? Sabe, eu lembrei que nossos avós entendiam estudos, né? Aí quando a gente dizia, nós fumo, aí ela repreendia, que nós fuma o quê? Nós fumamos é fumar. Nós fomos. Eu, particularmente, eu antes de ter celular, rede social, eu escrevia, né? Um sermão no caderno, nas folhas. E desde dessa época que eu escrevia, eu já tinha a preocupação de colocar as palavras de forma certa, né? Para não falar palavras fora do que eu tinha preparado, né? E é uma coisa que eu aprendi com Jesus Cristo é que
quando ele estava lá escrevendo o Sermão da Montanha, ele sabia que viria todo tipo de público para ouvir o Sermão da Montanha, porque eles estavam preparando um grande evento, né? Então, Jesus precisava falar para o camponês, para o empresário, para aquela pessoa da alta sociedade, né? E nós, como cristão e pregador da palavra, a gente tem que se preocupar com isso, né? De que a gente vai estar falando para todos os públicos, não fazendo Com acepção de certeza. pessoas. É uma linguagem informal, né? Você, quando vai pedir informação a alguém que você não conhece, você usa a linguagem formal, por gentileza, né? Por favor, que horas tem, né? O senhor poderia me informar? Essa é a linguagem formal. A linguagem coloquial é a linguagem do dia a dia, é a linguagem que você usa para falar com teus amigos, usa em casa, né? Então, são dois tipos de linguagens, ou seja, eu costumo dizer que são dois tipos de roupa. A roupa do casamento e a roupa do futebol. São roupas diferentes. Você precisa ter conhecimento de uma e a outra você aprende desde o dia que você nasceu, né? Já vai começando a aprender a linguagem. E ainda tem a linguagem dos grupos, né? O grupo de policial tem a sua linguagem, o grupo dos jovens tem a sua linguagem, os idosos têm a sua linguagem, né? Então, são tribos. Quem é que fala certo? Todo mundo. Mas para ambientes formais, você precisa ter conhecimento da linguagem culta, né? Ou da norma culta, né? Da norma culta, ou norma padrão, né? É essa insistência de falar culta, porque eu tento corrigir essa fala de norma culta, porque quando se fala norma culta, quer dizer que só quem tem cultura é quem estudou? Não, então eu tento corrigir isso. A norma padrão, né? A norma padrão está nos 10 países lusófonos, 10 países de língua portuguesa. São códigos que todos têm que escrever da mesma forma. Falar não tem como todos falar iguais, porque cada região tem o seu código, tem a sua cultura, né? Ainda mais no Brasil, você vai para o Nordeste, você vai se deparar com palavras que você nunca ouviu. Aí tem alunos que falam: ô professor, você não conhece essa palavra? Eu falei: como eu vou conhecer uma palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida? Não é verdade? Por isso tem o dicionário. Por isso tem o dicionário. O dicionário está aí para ajudar a gente, né? Então. Vamos para a próxima pergunta. Essa coesão e coerência em texto, né? Coesão e coerência. Primeiro, a palavra coesão. Você entrou aí com um assunto que eu gosto muito, é a produção de texto, né? A redação. O que é mais exigido hoje nos cursos de ensino médio, para quê? Para que você seja aprovado para o Enem e ingresse na faculdade. Você tem que saber escrever. Quando eu terminei o ensino médio, que era o 2º grau, eu não sabia escrever. Por quê? Porque eu levava muito a sério essa questão de redação. Eu não escrevia, eu não gostava de redação. Então, um grande segredo aí para você aprender a escrever é escrevendo. Como é que eu vou aprender sem escrever? Então, a redação hoje ela é muito cobrada, né? Nós cobramos muito. Eu, como professor, eu dou uma redação por mês, dentro de sala de aula, né? Para as classes. São 8 turmas que eu tenho aí por semana, e por mês eu corrijo uma redação de cada aluno de cada dessas turmas. Você vê como é que o professor trabalha, né? Muita gente, o professor trabalha no colégio, ele trabalha em casa. Ele leva o trabalho para casa. Ele leva o trabalho para casa. Você chega em casa, vai descansar, o professor chega em casa, continua trabalhando. Coisa que muita gente não sabe. A minha maior tristeza é quando falam: poxa, o professor, o vagabundo, né? É porque ele não sabe o quanto que o professor estuda, trabalha, senão não falaria uma besteirada dessa. Mas vamos lá. Coesão e coerência. A palavra coesão, ela trata de um conjunto. Ela trata de um conjunto. O que é um conjunto, né? O conjunto é a união, beleza? Então você começa com um assunto, você tem que levar aquele assunto até o final, né? E esse assunto aí tem que estar interligado. Para que haja uma coesão, ou seja, uma ligação entre um parágrafo com o outro, a gente usa uma conjunção, a gente usa sinônimos, a gente usa pronomes, para que esse tema ele fique ligado. E sem repetição. Por exemplo, eu vou falar do Rael, evangelista, meu amigo, meu irmão,
meu companheiro, eu não preciso, né? Já falei teu nome no começo da redação. Então eu não preciso ficar repetindo. Rael. Isso vai ficar um texto chato. Então eu posso falar ele, né? Eu estou só dando um exemplo. Que você, para manter uma coesão no texto, ou seja, uma ligação, você tem que falar do mesmo assunto até o final. Esse texto ele vai ter que ter esses recursos, que a gente chama até de anáfora e catáfora. O que é a anáfora e a catáfora? A anáfora é quando você retoma aquilo que você está falando lá no primeiro, lá no começo. Você está falando do hospital, você vai ter que falar do hospital até o final da redação. Então, o recurso chamado de anáfora é uma retomada de assunto. Você vê que eu começo a falar aqui, mas eu retorno ao assunto, coesão. Eu começo a falar aqui, coesão. Eu estou voltando lá, eu estou praticando a anáfora. A anáfora é você fazer a retomada. O que é a catáfora? A catáfora também a gente mantém uma ligação através de uma surpresa. Por exemplo, modo de preparar um bolo. O que vem depois? Vai vir a referência, né? Vai vir o açúcar, vai vir o leite, a manteiga. Eu estou mantendo esse assunto sempre ligado, né? Eu posso montar uma redação, eu costumo falar assim, vamos falar de um campo de futebol, né? Ou de um jogo de futebol. O que tem um jogo de futebol? Tem lá jogadores, tem o juiz, tem o gramado, tem a torcida, tem a bola, tem apito, tem cartão. Tudo isso está se referindo, está relacionado ao jogo de futebol. E eu não posso sair desse assunto. Isso é coesão. É manter todo o assunto preso, amarrado. Veja bem, você constrói uma casa, você vai fazer o quê? Você vai cavar primeiro a sapata. Né? Você vai cavar lá o buraco, vai fazer a sapata, mas para essa casa não cair, você vai fazer o quê? Vai amarrando os ferros. Até a laje. A casa está toda presa, ela está amarrada. Então, coesão é manter o assunto amarrado, todo preso. Falar do mesmo assunto, não fugir do assunto. Agora, a coerência. Vamos para o assunto da coerência. A coerência é a parte lógica, a parte do entendimento. Se eu formular uma frase, por exemplo, o vegetariano, o meu amigo vegetariano, adora um churrasco mal passado. Meu amigo vegetariano adora um churrasco mal passado. Tem lógica? Tem nada a ver, né? Ele é vegetariano? Não tem nada a ver. Mas por que não tem nada a ver? Porque é aí que está o negócio. Então, isso aí é uma incoerência. E a incoerência, sabe por que gera a incoerência? Por falta de conhecimento. Eu posso ser incoerente numa determinada região. Eu posso chegar num país e ser incoerente. Cometer absurdos por falta de conhecimento. Então, a incoerência é simplesmente falta de conhecimento. Você comete erros por falta de conhecimento. É o chamado conhecimento de mundo. Quando você não tem muito recurso, muito conhecimento, você acaba cometendo absurdos, como esse que eu falei agora. Por exemplo, vou dar mais um exemplo para você, de incoerência. Está tudo preparado para o carnaval. Aí, vamos ver o que eu preparei para o carnaval. Peru, panetone, chester, uvas, passas, rabanada, e vamos comemorar na próxima semana. Mas isso está fácil, não? Essas preparações não é para o Natal, não é para... Essa preparação é para o Natal. Mas você acha que esses absurdos não são cometidos dentro de um texto? Sim. Quando o camarada pega uma palavra, ele pega uma palavra que vamos escrever difícil, aí pega uma palavra sem conhecer o significado da palavra direito, correto, e coloca no texto. Esse texto, às vezes, dá um significado totalmente diferente daquilo que ele queria falar. Eu já peguei textos de aluno e falei, sabe o que está escrito aí? Ele... Professor, não sei. Eu falei, mas como é que tu colocou essa palavra aí? Não, é porque minha irmã falou que ia ficar bonita. Mandou colocar no texto. Eu falo, cara, tu não sabe nem o que está escrito aí, mas tu colocou no texto para ficar bonito, é incoerente. E o que é escrever bonito? É escrever de forma que a outra pessoa entenda.
Muita gente acha que escrever bonito é escrever palavras ou colocar palavras que ninguém nunca... que a pessoa não conhece. Na verdade, você não está tendo uma comunicação, você está dificultando a comunicação. Você tem que ser objetivo e claro, escrever da forma que a outra pessoa entenda. Né? Então, os cuidados que a gente tem que ter com a coesão e a coerência são esses. Escrever de forma clara, objetiva e organizada. Voltando para a coesão. Existe na língua portuguesa o que a gente chama de conjunção. A conjunção é um dos mecanismos da coesão. O que é uma conjunção? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Eles mantêm uma oração ligada à outra. Então, esse mecanismo também é de amarração. Entendeu? Entendi. Roberto foi à feira comprar batata, vírgula. Porém, esse porém aí, ele já está ligando a outra oração. Outra história. Ele é um mecanismo, então, de coesão. Entende? Porém, ele não levou a carteira. Né? Esse aí é uma conjunção adversativa, que a gente chama de adversativa. Por quê? Porque esse porém aí está mostrando que há uma adversidade, há um problema, porém, né? Aconteceu um problema, mas esse mais aí também é uma conjunção adversativa. Só que todo mundo, a maioria das pessoas, escreve só a conjunção mais. Esse mais aí é da fala. Da escrita, nós temos outros recursos. Porém, contudo, todavia, no entanto. Você pode usar esses aí para o teu texto ficar mais bonito. Usa porém, usa o contudo, para o teu texto não ficar igual ao de todo mundo. Porque na fala todo mundo fala, poxa, eu fui lá ontem jogar futebol, mas os caras não foram. Esse mais aí é da fala, a gente só usa esse mais. E até porque se você começar a falar contudo não havia futebol, cara, vou falar, esse cara é muito chato. Esse cara fala engraçado, é importante, porém, né? Se você ficar falando desse jeito, o pessoal vai falar, pô, esse cara é muito chato, rapaz. Não, assim não. Eu, por exemplo, eu escrevo, né, alguns e preciso fazer grandes modificações para não ficar, como você disse, né, uma mensagem chata. Eu tenho usado muito nos meus textos, no entanto, né, para não ficar o mais, como você disse. Mas me fala uma coisa, o que levou você a estudar linguagem portuguesa? Paixão pelo assunto? Porque dá dinheiro? Porque desejo de ensinar? Qual que levou você a gostar de ser professor de linguagem portuguesa? Por que eu fui estudar na faculdade, né, de língua portuguesa? Porque eu não sabia escrever. Simples assim. Eu queria me comunicar, eu tinha curiosidade sobre alguns assuntos, né? Então eu falei, poxa, eu preciso entrar por esse caminho. Ele vai me ajudar a estruturar a minha fala, ele vai me ajudar a estruturar o meu discurso. Eu preciso aprender, né? Eu preciso falar com mais propriedade, eu preciso falar com mais confiança. E para você ter um discurso confiante, você precisa, primeiro, você precisa conhecer o contexto, o assunto, né? Não adianta... Você que gosta de falar, eu vejo que você fala de forma organizada, você prepara, né, assunto. O cara, para conversar e para falar com o público, ele tem que preparar, ele tem que conhecer o assunto. Senão ele vai ficar mudo. Eu lembro uma vez que eu fui convidado, há muitos anos atrás, eu fui convidado para falar, eu li a Bíblia e aí não consegui depois desenvolver um assunto. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre o assunto, mas eu também não sabia que eu ia precisar ter aprofundamento, porque eu não sabia ainda, né? Eu não tinha noção dessas coisas. Eu achei que o cara ia abrir a Bíblia lá naquele momento e ia começar a falar. Tem pessoas que têm esse dom, eu não tenho. Se eu não estudar, eu não consigo
falar sobre assuntos. Eu melhorei muito depois que eu fui para a faculdade. Eu desenvolvi mais habilidade para falar, né? Até porque eu não gosto de improvisar. Eu não gosto de improvisar. Mas, às vezes, você precisa. E quando chega a hora do improviso, você tem que ter o quê? Conhecimento. Poxa, te chamaram para falar sobre determinado assunto dentro da tua área aí. O que você vai falar? Poxa, eu tenho algumas coisas para falar, porque eu estudei, não é verdade? Poxa, irmão, traz uma palavra da Bíblia aí. Eu tenho alguma coisa para trazer também, por quê? Porque eu leio também a Bíblia, né? Então, o discurso ele precisa ter preparo. E eu estava totalmente despreparado, porque eu saí de um ensino fundamental, ou ensino médio, né? Não é ensino médio nem fundamental, era segundo grau. Eu saí do segundo grau que não estudava. Eu não tinha me preparado para a vida, né? De forma culta, de forma normativa. Eu não estava preparado para esses desafios, produção textual, né? E produzir um texto é difícil. Produzir um texto é uma obra, não é? Você precisa produzir, escolher palavras e reler o texto. Às vezes eu escrevo coisas erradas, e aí quando eu vou reler o texto, eu falo, caramba, como é que eu escrevi uma coisa dessa? Porque a gente escreve palavras associadas pelo som, e não pela gramática. Entende? Por exemplo, eu posso escrever a palavra conexão de duas formas. Se eu for pelo som, como é que eu posso escrever conexão? Eu posso colocar ali o C-O-N-E, um C, um cedilho e um ão. Não é a conexão? É uma conexão, né? E você acha que eu nunca escrevi? Eu fiz uma vez isso. Eu ainda estava na faculdade, eu escrevi a palavra conexão e mandei para a direção da faculdade. O que a gente tem que tomar cuidado na língua portuguesa? Ali tem o que a gente chama de parônimos ou homônimos. Presta atenção. Parônimos e homônimos. A palavra homo quer dizer igual, tá? Então, homofóbico, homossexual. São palavras homônimos, são palavras iguais. Elas são escritas iguais, mas para determinados momentos. Colher e colher. São palavras iguais. Só no contexto ali que você vai entender o que uma está dizendo e a outra está dizendo, né? E tem os parônimos. Parônimos são palavras parecidas. Homófonos, que chamam, tem o mesmo som. Por exemplo, a palavra cela. Tem a cela de cavalo e tem a cela de prisão. A cela de cavalo é com S. E a cela lá, o quadradinho lá, né, onde os presos é com C. Então, eles são homófonos. Eu sempre tive dificuldade, né, de entender a escrita do concerto de violino e o concerto de consertar um sapato. Qual é a diferença? Tu sabe a diferença de uma palavra para outra? É o mesmo homo, mas só que tem uma diferença aí que você acaba sendo pego, né? Você coloca, às vezes, o concerto com C e o concerto com S. E para um concerto virou outro. Ele tem o mesmo som, né? E são parecidas, são palavras parecidas. Não é a mesma palavra. Então, o concerto com C é o concerto musical. E o concerto com S é manutenção. A gente vê nas placas, né? A gente vê nas placas, assim, às vezes, esses erros comuns. Mas você não falou do que levou você a se tornar professor, porque a minha irmã é professora de educação física, né? E ela escolheu a área que ela já... por exemplo, ela é faixa preta em artes marciais, então ela escolheu uma área que ela já vinha, né? Há muito tempo. Mas voltando à pergunta, se você se tornou professor por paixão, porque dá dinheiro? Eu fui estudar porque eu não sabia escrever quando eu saí do segundo grau. E eu precisava aprender a me comunicar. Agora, hoje, depois eu comecei a me apaixonar, a lecionar, a ensinar. Eu gosto hoje de ensinar.
Agora, o difícil é você conseguir um grupo, né, que queira estudar. Dar aula para quem Aham. quer estudar é muito fácil. Eu tenho alguns alunos que querem estudar. Esses alunos eu passo informação, eu busco informação, converso com eles. Olha, tal dia, tal hora está acontecendo isso. Mas tem alunos que eles não querem saber do que você tem Aham. para ensiná-los. O tratamento vai ser diferente, com certeza. Porque ele não quer. Ele só quer passar de ano. Nem A gente, estudar. a É gente isso que veio você de está dizendo. uma geração que as coisas eram mais difíceis. Hoje nós temos Aham. recursos para dar para os nossos filhos e os nossos filhos ganham muitas coisas. Então, a vida deles está mais fácil. Sim, Poxa, se a minha luz está verdade. paga, se na minha casa tem conforto, eu vou trabalhar e vou lutar para quê, né? Então, É, a maioria hoje, eles estão muito acomodados. Eles sim. não querem muita coisa. E até por causa do sistema, né? O sistema hoje facilita a vida do aluno demais. Não Aham. havia essa facilitação toda que tem para que o aluno passe de ano, né? Vamos ser sinceros, né? Então, acontecem essas facilitações aí, o aluno vai passando. Quando chega lá na Sim. frente, ele não tem ferramentas para lutar, ele não sabe nada. Aham. Né? Foi o meu caso também, foi o meu caso. Por isso que eu fui para a faculdade, eu descobri que eu não sabia muita coisa, eu precisava evoluir, eu precisava estudar, eu queria me comunicar, mas de forma melhor, mais eficiente, né? Então, é isso. Hoje eu sou apaixonado, mas Aham. a dificuldade, né, e a desvalorização da nossa profissão faz com que muitos imigrem para outro campo, sabe? Sim. Uhum. A presença do professor, ela é muito importante. Ela está em todas as profissões, né? Sim. Todos passaram pelo professor. Como que uma profissão dessa não tem o seu devido valor, né? O seu devido É. mérito? Pode ser tão diminuída como tentam fazer, né? Então, se Aham. você sabe escrever hoje, se você consegue atuar em determinadas áreas, é porque você passou por um professor, você teve matemática, português, geografia, química, todas essas informações são importantes para o aluno, né? Até porque os Aham. nossos talentos são diferentes. Eu gosto mais da comunicação, das humanas, e tem alguns alunos que gostam mais das exatas, gosto mais de números. Eu não levo jeito para os números. Aham. Eu gosto de comunicação, né? Das humanas. E eu sou pessoas que buscam hoje, como você estava dizendo, a gente tem muita informação, né? De coisa, eu tenho Sim, 38 anos, coisas lá da minha juventude não tinha toda essa informação, né? sim. E eu estava assistindo uma reportagem a respeito que os pais estão ganhando nos Estados Unidos uma espécie de Bolsa Família, que é uma espécie de voon, uma coisa assim, para contratar um professor particular para aquele filho que tem uma certa dificuldade para estar em sala de aula. Porque hoje em dia a gente tem esses problemas. Eu, por exemplo, descobri que tinha dislexia já na fase adulta. Os problemas de síndrome eu acabei descobrindo na fase adulta, não agora, né? O que você acha, se você acha que é válido isso, o pai usar esse benefício que o governo está dando lá nos Estados Unidos para contratar um professor particular para o filho? Cara, eu acho que isso é um maior investimento, né, cara? Rapaz, você investir em conhecimento, você está dando liberdade. Você está Aham, libertando uma pessoa. Né? A pessoa que não tem conhecimento, ela é limitada. Né? Ela só pode ir até um determinado camada social. Né? Ela não pode entrar em aham, determinadas camadas sociais porque ela está sendo limitada de conhecimento. Né? Então, eu acho até que há aí, às vezes, a recusa de informações para muitas pessoas. Se eu estou lá em cima no aham, poder, né? Se eu sei que eu dando muita informação à população, essa população pode se voltar contra mim. Né? Então, o conhecimento ele é uma arma. Né? Você pode se defender. aham, Você que tem conhecimento, você pode falar, não, peraí, não é bem assim. Peraí, vou analisar isso aí. Né? Você tem aham, recursos.
às vezes tem algumas pessoas que chegam assim, professor, como é que eu faço para melhorar minha escrita, minha gramática e a minha fala? Você precisa ler, né? Esse é um Aham. dos maiores recursos para que você desenvolva uma boa escritura. Outra coisa, o uso de dicionário. Essa geração agora não quer saber do dicionário. Poxa, eu falo para eles, cara, a gente ia para a biblioteca, se reunia lá, aquilo era legal, né? Vamos fazer pesquisa. Tu pegou essa época, né, Raio? Quer fazer pesquisa na biblioteca e com papelzinho, anotar as coisas. Hoje o cara tem o Google, rapaz. Meu Deus do Ah, céu, cara. facilidade total. É uma facilidade tremenda. E os caras, em Sim. vez de procurarem informação, tá tudo na palma da mão deles, eles preferem perguntar ao professor. O que significa essa palavra, professor? Eu falo, cara, por que tu está me perguntando se você tem celular? Olha no Google, no dicionário, claro. Hoje, quando chegou o Google, né, muitas palavras Aham. estavam incorretas na internet, ainda a gente encontra, né? Mas hoje tem o Google, tem esses recursos todos aí de correção que ajudam a É. gente a melhorar a nossa escrita, né? Aham. Então, o camarada hoje ele não escreve bem, tá, tudo bem, então, mas eu vou procurar escrever bem. Então, toda vez que ele estiver escrevendo, ele vai lá e confere a palavra. Poxa, eu estou com dúvida nessa palavra, eu vou lá no Google, ou seja, vou lá no dicionário para ver se a palavra é escrita dessa forma. E aí você vai aumentando aí o teu vocabulário, né? Então, Aham. aprender a escrever corretamente, isso dá trabalho. Muita gente não quer ter trabalho. E o Sim. trabalho começa através da leitura. Você precisa ler Aham. bastante, né? Eu não tive, assim, essa cultura da leitura. Eu não fui Ah, criado com livro na mão, né? E nunca gostei de ler. Aí tu me pergunta, professor, hoje você gosta de ler? Não. Eu gosto de Aham. conhecer. Então, o que É. que me motiva a leitura? O conhecimento. Eu quero Sim. conhecer determinada situação, eu pego lá o livro e começo a ler. Mas se for para me Aham. divertir ou para entretenimento, isso eu não vou fazer. Você Sim. está entendendo? Por distração, por. Vou pegar um livro de romance. Rapaz, vai ser a maior tortura para mim pegar aquele livro de romance, porque eu não tenho essa satisfação, esse prazer. Eu dou aula de literatura, mas eu dou mais Aham. aula técnica. Né? Eu não tive esse hábito. Isso é coisa de brasileiro. O brasileiro não tem hábito da leitura. Então, Aham. a leitura, para mim, ela sempre foi um sacrifício muito grande. Mas quando se trata de conhecimento, eu já tenho facilidade. Por exemplo, professor, que você vai falar sobre determinados assuntos, aquilo me dá uma Aham. alegria. E eu começo a ler sobre aquele assunto e separar. Eu não sou bom em esboço, né? E organização de temas. Eu não tenho essa facilidade. Pô, cara, tu me deixou com inveja aí com esse café agora, né? Isso não se faz. Professor, então, eu acho particularmente, né? Eu sempre fui empurrado para a escola, porque meu pai não estudou, não teve essa chance, meu pai do interior, bem do interiorzão, assim, a escola muito, daquela escola que você bota os materiais numa sacolinha de plástico e vai a cavalo, sabe? E como você estava dizendo, hoje a gente tem a facilidade, né? Mas ele sempre empurrou É eu para a escola, pesquisa. mas eu sempre tive a dificuldade de aprender uma das matérias, né? E hoje eu trabalho com números, com conta, numa grande empresa, mas mesmo assim, se me colocar para falar de matemática, não é comigo, não vem, entendeu? Aham. Mas Entendo. então você acha que esse benefício que foi implantado nos Estados Unidos vai ajudar aquelas crianças que são mais tímidas, que têm dificuldade para aprender, com um professor particular? Eu acho que pode ser ajudar sim. Por exemplo, como é que eu aprendo? Olha aqui, ó. Eu te mostrar um aparelhinho aqui. Por que que eu Ah, uso esse aparelho? Vou chamar de aparelho. Na verdade, isso aqui é um abafador. Olha aqui, ó. sim. Esse é um dos recursos que eu uso para poder estudar. Outro local, esse local aqui que eu fiz, é um local Aham, de isolamento. Por que aham, isso? Porque eu tenho déficit de atenção. Eu tenho déficit de atenção. Então, dentro de um aham, local onde tem muitas pessoas
falando, eu não consigo aprender nada. E eu descobri isso depois de adulto, que eu tinha essa dificuldade de atenção. Então, eu achava que eu era burro. Por que as pessoas entendem coisas num ambiente de sala de aula eu não consigo entender? E aí, para mim, essa faculdade à distância, ela veio como uma luva. Porque eu precisava estar na sala de aula, no meio de muita coisa que me distrai. Eu não posso escutar um barulhinho lá fora. Eu escutei um barulho aí atrás de você aí. Esse barulho já me atormentou. Sabia disso? Eu estava aqui colocando a meia porque a temperatura baixou. Baixou, né? Tava meia no pé aqui, tá doido? Então, aí eu tive que arredar a cadeira aqui, né? Esses diagnósticos que são feitos, né, são profissionais que analisam as crianças e chegam à conclusão de que há um problema ali de aprendizado. Sim. A minha dificuldade do aprendizado é descobrir que era falta de atenção. Ou seja, eu escuto barulhos ao redor e aquilo me distrai. E eu acredito hoje que meu filho mais novo ele tem também um pouco de déficit de atenção. Né? Algumas vezes ele estuda no mesmo colégio que eu leciono, e às vezes eu passo na porta e ele está olhando para a porta. Ele está prestando atenção em o que está acontecendo lá fora. Então ele não pode sentar perto da porta, ele tinha que sentar mais para frente, para poder se concentrar um pouco. Mas mesmo que ele esteja virado para o professor, ele não está prestando atenção para o professor. Ele está escutando alguém que está falando lá atrás, ele está ouvindo o barulho do menino que está batendo a caneta na mesa. Então, o déficit de atenção é uma tortura. É uma tortura. E eu só fui descobrir isso depois de adulto. Aí eu falo, como é que eu resolvi esse problema? Isolamento, muito, sabe? Eu não posso escutar nada. Eu preciso de som, de silêncio absoluto para poder me concentrar só em uma coisa. Às vezes eu entro no WhatsApp ali, rapaz, é tanta coisa dentro do computador, e eu me manter concentrado é uma luta também, cara, mas isso aí já é de todo mundo. Isso aí está todo mundo passando por isso, né? O camarada, o aluno vai estudar, daqui a pouco ele entra na rede social. Então, você ter um foco, isso é muito importante para quem quer aprender. É foco, né? Pensamento direcionado. É isso aqui que eu quero fazer, é isso que eu vou fazer, eu tenho que ter horário para isso, organização, né? Eu fui, né, diagnosticado, né, com dislexia. As síndromes vêm chegando quando a gente vai, né, mas assim, na minha juventude ali, criança, eu não sabia nada disso. Mas, para você que está nos acompanhando aqui, a gente está num bate-papo e informação é muito importante, o saber é muito importante. Nós estamos conversando sobre particularidades e perguntas mais voltadas à linguagem portuguesa também. Eu, quando escrevo uma mensagem, aliás, eu estou escrevendo uma mensagem que eu precisei fazer exatamente como você estava falando, avaliar a escrita, porque eu preciso mudar certas palavras para mim não ter dificuldade de falar, para ficar mais fácil para mim falar quando eu vou gravar um vídeo, né? E também para ficar mais fácil de quem vai ouvir, né? Não adianta nada eu vir aqui com a mensagem com palavras difíceis que a pessoa vai ficar sem entender nada. Tem a facilidade do Google para você ir lá pesquisar o que é Teleiu, como mencionei na última live, que em grego, né, é Teleiu, enfim. Agora eu não lembro aqui o que é tradução. Mas vamos para outra pergunta. Hoje eu sou editor de vídeos, programador, enfim, né? Eu não sabia de nada desses talentos, dessas coisas, porque eu vim ter celular quando eu já tinha 18 anos, celular quando já estava grande, né? Mas hoje eu vejo assim que você mesmo estava mencionando que tua vida como professor é corrida, a sua agenda é cheia, né? Mas o que levou você a entrar na plataforma YouTube, a ter um canal que hoje temos inúmeros canais com professores, né, ensinando os alunos. O que levou você a criar um canal no YouTube? Eu lido com a internet há muitos anos já, né? Desde a época do Orkut eu já tinha
um público, né, que me acompanhava, né? E aí veio as outras plataformas, eu não mexo muito com Facebook, TikTok, eu não mexo muito com essas plataformas, eu gosto de mexer com o YouTube, né? Eu já tenho coisa demais para fazer, se eu for mexendo de plataformas, eu vou viver só para isso. Esse é o problema também, e você ficar muito tempo ocupado, né? A plataforma YouTube, ela toma muito tempo da gente. Mas esse tempo, né, ele nos edifica, você usa temas que te edificam, que te ajudam. Então, isso é interessante. Os temas que eu uso, eles me edificam, eles me ajudam. Eu costumo dizer que os vídeos que eu posto é para mim. Porque aquele tempo que eu passo organizando aquele vídeo, eu estou estudando, eu estou aprendendo, né? Então, isso aí é importante. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, o que, que a gente está fazendo? A gente está aprendendo, a gente está se edificando. Então, isso não é perda de tempo, isso é edificação, né? Uma edificação. Então, o que me leva a produzir vídeos? No começo eu produzi muito estudo da Bíblia, não sei se você lembra. Eu tenho muitos estudos da Bíblia também. Mas na época da pandemia, eu comecei a dar aula online. Lembra da época da pandemia? Que os professores começaram a dar aula online para as turmas? E aí eu tive a ideia. Eu já tenho o recurso da internet. Eu vou começar a gravar aula para os meus alunos. Né? É uma forma de passar conhecimento para quem quer estudar, né? De 91 quer. Na época da pandemia, ninguém quase estudou. Foram 2 anos aí jogados fora, praticamente. Eu estou falando sério. A escola tem que passar todo mundo sem saber nada. Eles aprenderam muito pouco. Hoje, quando eu converso com os alunos, eu pergunto para eles assim: vocês assistiam às aulas? Ah, professor, eu ficava lá, dormia um pouco, no final da aula eu ia lá e dava presença. E porque eles não abriam a câmera. Eu achava até uma falta de privacidade, de invasão, eu também não cobrava muito isso. Era falado para que a gente cobrasse, que os alunos abrissem a câmera. Então, voltando à tua pergunta, eu comecei a fazer aulas, gravar aulas para ajudá-los, e hoje eu continuo fazendo. Né? São conteúdos que eu preparo para o aluno e eu aproveito e coloco no YouTube. Então, o YouTube ele me deu aí ferramentas que hoje eu uso na igreja, para lecionar na igreja, eu uso para lecionar na sala de aula, tudo por causa desse aprendizado que o YouTube me deu. Sabe? De filmar, né? Eu só não faço live, mas o YouTube me deu muita ferramenta e motivação para muita coisa. Por isso eu continuo gravando vídeos e gosto de gravar vídeos, né? Eles me edificam. O meu foco mesmo como editor, você viu as capas que eu faço lá, né? É fazer que o meu trabalho chegue para essas pessoas que não têm tempo para ficar editando, que não têm tempo para fazer uma capa, né? Para essas pessoas, o médico, o professor, né? Para que eles venham ter mais visibilidade com uma boa capa, com um bom roteiro, coisa do tipo. O roteiro ele mesmo faz, né? Mas o meu trabalho seria dessa forma aí. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é consagrado como evangelista? Sim, eu fui consagrado com 24 para 25 anos. Já tarde também. Né? Legal. Mas eu sou cristão desde menino, assim, levado na igreja desde 6 anos de idade, né? 6, 7 anos de idade. E voltando à parte lá eu fui batizado, né, nas águas com 13, né? Eu até compartilhei na live agora há poucos dias. Estava um maior frio e as pessoas, os adolescentes que iam se batizar, fugiram tudo. Ficou só eu ali. E eu disse, quer saber, eu já estou aqui. Eu sou do tipo, eu já estou aqui, vamos embora. Né? Eu estou aqui, quer saber, vamos para dentro da água. Aí fui batizado com 13, né? Aí tive aquela fase de rebeldia, porque meu pai ali, sendo o presbítero da igreja, na igreja ele era uma coisa e na casa era outra, e aí aquela fase de, como assim? Não, tá tudo errado, tem algo errado, né? Então, eu tive essa parte aí eu ia na livraria, eu comprava revista de heavy metal, foi aí que eu fui apresentado ao heavy metal, e até hoje eu gosto de heavy metal, mas aí mudei do heavy metal black para o heavy metal white, né? Do heavy metal que prega a palavra de Deus, enfim. Mas
foi nesse momento de rebeldia, né? Daí, depois de passar um tempo de rebeldia, começou o pessoal a ir lá, né? Vamos lá, que tem um pastor, que ele também foi roqueiro, ele ia no cemitério, ele era louco das ideias. E, e aí, daí falaram, juntaram duas coisas, a música que eu tenho gostado, né? Aliás, se eu tivesse a oportunidade de ser professor, ia ser professor de inglês, sei lá, né? Mas assim, Tu gosta de música inglesa? isso, aí eles falaram assim, vamos lá, aí eu joguei futebol dos 13 anos até os 20, né? Vamos lá que o professor da rede de jovens, dos adolescentes, joga futebol, você quer saber? Vou lá dar umas caneladas no professor e vou conhecer o presidente da congregação lá, que foi roqueiro e coisa e tal, e aí lá com eles eu fui consagrado, né? E aí realmente, no dia que eu tava lá, ele cantou uma música do Oficina G3, né? Alguém deve ter falado para ele que eu gostava de rock and roll, e ele disse, vamos cantar uma música em homenagem a um convidado que está aqui. E eu me senti muito bem acolhido, né? E fui consagrado nessa igreja e tinha 24 anos. Né? E como a única pessoa que estava ali era minha mãe, né? Que me acompanhou e me acompanha até hoje nas orações, né? Mas foi assim que começou. Mas voltando às perguntas, que agora você lida muito bem com a... Porque você já deve ter pessoas criticando o seu trabalho no YouTube, né? Tanto o trabalho de lecionar, de ensinar, né? Você lida bem com as críticas e fica feliz com os bons feedbacks? Quem é que vai ficar? Né? Ninguém. Eu acho que as pessoas não gostam muito de ser criticadas, né? A gente aceita, né? Pensa, mas a princípio a gente não gosta. O meu trabalho ele não é perfeito, né? Eu trabalho sozinho. Tem gente aí que tem um monte de ajudantes que edita vídeo. Poxa, seria fantástico se eu tivesse uma equipe que trabalhasse comigo. Eu ia só gravar o vídeo e alguém fazer tudo para mim. Até porque eu sei editar vídeo e eu também, quando é questão de ensino, eu vou ter que ir lá olhar. Porque eu já tive alguns alunos fazendo edição para mim, escrevendo coisas erradas no vídeo. Aí eu falei, puxa vida, isso eu vou ter que fazer, vou ter que revisar as informações. Então acaba que eu tenho que participar da edição e fazer a edição, né? Então, agora, eu tenho coisas escritas erradas em alguns vídeos passados. Eu falo, deixa para lá, são coisas simples, mas é aquela coisa da fala. Você às vezes escreve por causa da tua fala, né? Ninguém tem fala impecável, fala impecável. A gente tem a fala coloquial, fala do dia a dia. Pô, cara, valeu, bicho, beleza então. Não, valeu, cara, e qual é? A gente tem essa fala, essa é a nossa fala, essa é a minha fala. Não vou dizer que todo mundo fala igual a mim, mas no dia a dia, quando você está ali jogando teu futebol, é ali o momento que você fala do jeito que você quiser, você é livre. E todo mundo está entendendo. Essa fala, às vezes, a gente leva para a escrita. Aí que está o problema. Por exemplo, quando você está na internet e vai escrever com um colega teu, você coloca aquele VC, BLZ. Sim. Isso aí não são palavras. Sim. Ele é um código rápido para a internet. Mas aí o cara pega esses códigos aí e escreve numa redação. Mas esses códigos não fazem parte da gramática. Então ele leva a erro. Esse é um dos grandes erros em redação. O cara coloca W, VLW. VLW para escrever valeu, não é isso? É VL. Não é? Achei engraçado. Para escrever valeu. Então, mas isso não é palavra nenhuma. E nem de abreviação. Isso aí são consoantes sem vogais. Só. Se eu for escrever uma redação, e vou escrever uma redação falando de um pastor, e eu só usar a abreviatura PRP, né? Você acha que está errado? Não, PR é abreviação. Isso sim, tem na língua portuguesa. Tá certo, PR, ponto. Tá certo, é uma abreviação. Eu não gosto de abreviação. Presta atenção. Se você precisa de palavras dentro de um texto, porque você está fazendo um concurso. Pô, tu precisa de palavras e vai abreviar, não existe. Então coloca lá, pastor, você já ganha mais um espaço, entende?
Eu gosto de escrever o título da pessoa, mas não tem erro nenhum nisso, não. O erro é esse código aí da internet aí que você não pode escrever porque ele não representa a palavra nenhuma. Comenta qual foi o vídeo mais desafiador que você pensou. Eu vou gravar, mas foi um desafio para você. Você lembra de algum? Eu tive vários vídeos desafiadores, né? Eu tive Tomou a decisão de gravar e teve dificuldade para continuar com o pensamento, com a linha de... É isso? Tem vídeos que eu deixo para lá, não consigo gravar, eu largo para lá. Tem assuntos que... hoje está essa onda aí de vídeos curtos, eu estou aprendendo também a gravar vídeo curto. Eu sou muito detalhista. Agora, com a onda de vídeos curtos, que até o YouTube entrou aí na onda dos vídeos curtos, né, do short, eu me obriguei a facilitar a minha vida. Eu estou pegando pedaços de vídeos que eu gravei lá atrás e estou jogando. Porque minhas aulas eram tão grandes, minhas aulas eram de 30 minutos. Hoje por quê? Porque eu queria algo aprofundado. Ou seja, se eu falar de um assunto, requer o outro, e requer mais o outro. Mas aí eu estou aprendendo hoje a falar só de um assunto e cortar aquilo e acabou. Porque as pessoas querem informação mais rápida. Eles não querem mais ficar... Claro que tem alguns que querem estudar, né? Então, quem quer estudar tem conteúdo para quem quer estudar. Tá dando uma dica de quem está na plataforma há muito tempo. Essa plataforma, o YouTube, é para vídeos grandes, né? Então, você tem que gravar vídeos grandes. Já o TikTok, o Reels, né? Claro que agora aqui no YouTube tem o Short, são para vídeos curtos, né? Você tem que realmente produzir vídeos grandes. Então, essa plataforma ela dá muito mais atenção para vídeos grandes, né? Do que para vídeos curtos. Você pode fazer como professor aí, tirar o corte, inclusive eu estou tirando o corte da nossa live aqui, né? E aquele corte, aquele destaque, mas você pode fazer isso de um vídeo grande seu e botar no short, né? Mas essa plataforma YouTube, ela prioriza os vídeos grandes, por enquanto, né? Não sei como é que vai ser no futuro. Mas é isso aí, professor. Então você teve dificuldade para gravar um certo vídeo que acabou abandonando, deixando para lá. Mas hoje eu vejo que eu posso diminuí-lo, né? É porque eu sou exigente demais no conteúdo, né? Não é qualidade, mas o conteúdo. A qualidade eu não sou profissional, não adianta que eu não vou fazer vídeos igual os caras fazem, capa igual você faz. Eu faço as minhas capas hoje, né? Mas cada um tem um dom, né? Então, eu não tenho esse dom de fazer capa bonita e sei lá. Agora, eu sou exigente no conteúdo. O conteúdo eu quero que ele seja um pouquinho mais aprofundado, não seja tão raso, né? Você passa por aquele assunto, mas vamos um pouquinho mais além ali, vamos entrar um pouquinho, né? Por que Paulo estava ali andando aonde ele estava no momento da queda do cavalo ali? Por que ele estava indo para lá, para aquele local? Então vamos descobrir agora, teve com quem, né? Então todas essas coisas é importante, né? Os detalhes. Isso aí também a Bíblia diz que é um dom de mestre. O mestre, ele tem essa... Ele não passa superficial pelas coisas. Ele entra, vai olhar o que tem lá, né? E vai informar para as pessoas. Ele quer informar, né? Ele quer conhecimento. Então, eu quero passar isso também, informação para a pessoa, né? Voltando à parte de ensino, né? Você consegue equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Vida profissional e vida pessoal. A vida profissional não é pessoal? Como é que é isso? Eu estou entendendo o que você está falando, logicamente, né? Veja bem, por exemplo, eu sou professor, eu passo o dia inteiro dentro de uma sala, né? Eu passo na outra, isso vai o ano inteiro. Essas crianças que eu dou aula, elas vão aprendendo comigo, mas elas vão vendo meus pontos fracos, o meu jeito, até onde elas podem ir, e isso vai gerando uma certa intimidade.
E às vezes eles tentam invadir a minha área pessoal. Professor, Sim. eu não conheço sua esposa. Não, peraí, isso é pessoal. Você é casado? Sou casado. Mas deixa a vida pessoal um pouquinho quieta. Mas eles insistem, eles perguntam, e aí você às vezes fala algumas coisas, claro, né? Então, e às vezes, cara, não tem coisa pior do que você ir para trabalho com problemas que você não resolveu em casa. Isso é terrível. Você vai trabalhar o dia inteiro pensando nos problemas que você não resolveu em casa. Essas coisas você vai levar para o trabalho. Você vai ter um dia terrível, né? Então, essas coisas aí eu tento separar, claro. Eu preciso aprender a separar essas coisas, né? A minha vida pessoal e a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Elas têm que andar separadas. Elas não podem se fundir, né? Em um local eu sou uma pessoa, em outro local eu sou outra pessoa. Eu sou, no meu trabalho, eu sou limitado, eu recebo ordens, né? Na minha casa, não. Na minha casa ela é minha. Aí eu posso colocar o pé no sofá. Então, há diferenças de âmbitos, né? De lugares. E eu tento separar isso, sim. Porque eu procuro obedecer, né? Ser obediente aos meus superiores. Mas eu, quando vi o seu cenário, motos, carro, e pensei aqui comigo, professor Lécio Luiz gosta de pilotar moto. Olha lá, tá cheio de moto lá. Quando você pega uma férias, quando você... ninguém te liga, professor, tem uma dúvida aqui. Quando você tá de boa. Não, ninguém faz isso não, porque eles não querem nem saber de mim, rapaz. Mas não querem nem saber de mim. Quando você está tranquilo, qual é o teu hobby? O que você gosta de fazer? Claro que você ama ler, você ama buscar informação, mas fora isso, o que você gosta de fazer? É interessante isso aí, né? Eu gosto de jogar futebol, né? Inclusive, Aliás, ontem... falando em futebol, como é que tá o seu filho lá que eu vi o vídeo? Já se tornou profissional? Tá indo? Acabou, ele entrou aqui agora, chegou do futebol aí, estava jogando bola, mas ele é novinho, ele tem 14 anos ainda. Ah, tá certo. Ele tem 14 anos. Ele está numa escolinha de futebol e ele tem o sonho, né, de ser profissional. Eu falei para ele, você tenta até uma determinada idade e depois vai ter que estudar e trabalhar, né, meu irmão? Porque vai ter que... isso aí. Você... Eu queria ser profissional também? Eu comecei com 13 anos, né? Chegou um professor do Rio de Janeiro lá, e tem uma escolinha que tá abrindo, aí eu fui lá, eu jogar bola, né? Quem quer jogar bola? Aí eu levantei a mão. Aí encheu de meninada lá, quem quer ser atacante? Todo mundo levantou a mão. Né? Eu só esperando para ver onde ia sobrar eu, né? E eu joguei dos meus 13 até os 21 anos, defendendo os dois principais times da cidade. E também fiz teste no Criciúma, fiz teste no Figueirense, né? E também foi o Ituano lá de São Paulo para fazer teste lá também. Era o meu sonho ser jogador de futebol, realmente. Assim como minha irmã concluiu o sonho dela, né? Ela se tornou faixa preta em taekwondo, hoje é professora de educação física, enfim. Ela concluiu o sonho dela, né? Mas eu, como mais velho, meu sonho foi bloqueado no meio do caminho. Enfim, né? Mas conta aí pra nós, além de você gostar de jogar futebol, o que mais você gosta de fazer? Eu não sou muito de sair, né? Então, eu gosto de assistir filmes. Eu gosto de filmes, cara. Eu tenho uma paixão assim. Daqui a pouco da entrevista ali, eu vou, subo lá, vou para a sala e pego a pipoca, pego a Coca-Cola. Sabe, para mim, essa é a maior diversão que eu tenho, cara. Eu amo assistir filmes. Eu assisto muito filmes, né? E, claro, viajar, né? Mas viajar sai caro. Então, nem toda hora a gente pode viajar, ir para a praia, né? Eu estou distante da praia aqui. Para eu ir para a praia, eu gasto 7 horas de viagem. Eu estou no interior. No Paraná tem regiões aí que tem praia, mas não são igual as praias daí, né? De Santa Catarina. Verdade. Então, quando eu vou para a praia, eu vou para Santa Catarina. Eu vou para Itapema, né? Eu vou ali para... Aqui do lado, hein?
Itapema, qual é o Porto Belo? Porto Belo, Balneário, Itajaí, Balneário, né? Eu fico aí em Penha. Porto Belo, Aham, na Penha, né? é, Minha sogra tinha uma casa ali, eu esqueci o nome do bairro, mas eu todo ano vou para ir para essa região, né? Todo ano eu vou para aham, essa região. A nossa família tem uma parte mora aí, né? Então a gente vai para aí passar uns diazinhos, e é muito gostoso, rapaz, os dias que a gente aham. fica aí. Eu vou ao Rio também, todo ano, né? Por causa do meu filho mais velho que mora no Rio. E aí a gente fica uma semana por lá, né? Então, mas a questão não é nem a praia, mas a praia ela enjoa, né? Aham. A praia ela enjoa. Você vai à praia um dia, no outro você já não quer mais saber. É o passeio em si, é ver coisas novas, né? Sim, Coisas diferentes. A gente precisa. tirar fotos, É né? isso, Comer comida isso, isso. diferente. É isso aí. Entendi. Eu gosto também de fazer isso, viajar, assistir filmes e jogar meu futebol. Para mim tá tranquilo. Você compartilha experiências curiosas, engraçadas com seus alunos? Eu sou muito brincalhão, né? Eu gosto muito de Aham, brincar com o aluno, mas não é uma coisa forçada, é meu natural. Você está vendo aqui que eu gosto de brincar. Eu sou o que a gente chama de sanguíneo. O sim. sanguíneo são os 4 temperamentos, né, que existem, humanos. O sanguíneo ele é mais da comunicação, ele é mais brincalhão, ele não tem dificuldade de chegar nos lugares, fazer amizade, né? Sim. Então eu tenho essa facilidade de me comunicar. Não sou muito organizado, né? Então já não é a minha personalidade, já é pro melancólico ou pro fleumático. O fleumático é todo organizadinho. Eu não tenho essa característica. Mas É. dentro da minha bagunça aqui, né, eu consigo me organizar, eu consigo encontrar um meio de levar a informação para eles, eu me preocupo com a informação para levar para eles e eles sabem disso. A gente cria coisas diferentes. Eu não quero ficar na rotina, porque você ter aula todo dia com o mesmo professor enche o saco, cara. Você quer outras informações. É a Aham, verdade, rapaz. Às vezes você está numa igreja, poxa, aquele pastor toda vez, toda. Pô, veio um pastor de fora trazer uma mensagem, você já. Né? Cara, que sim. legal, que bênção, né? Pô, Porque você se aham, acostumou com o teu pastor, mas vê alguém de fora trazendo mensagem diferente. Então, às vezes, eu levo pessoas para fazer palestra para eles, às vezes a gente aham. vai assistir um filme, vamos fazer alguma coisa diferente. Hoje vamos fazer um café. Hoje pode trazer café, bolacha, biscoito, né? Eu falo biscoito, eles falam bolacha. Vamos fazer o nosso café. Aí a gente faz um cafezinho, passa lá alguma coisa. Por quê? Para mudar aí o foco, sair um pouco daquela rotina, senão cansa. Né? Então, eu tenho esse relacionamento de amizade. Agora, eles sabem que tem que respeitar, né? Professor, me diga uma coisa. O que mais você valoriza na sua profissão? Assim, eu só quero acrescentar, professor, que eu acho, hoje com 38 anos, eu estudei até uma certa altura e estou com a vontade de voltar a concluir meus ensinos, meus estudos, né? Mas eu acho assim que o médico devia, o professor devia ganhar no mesmo nível que o médico ganha, né? No mesmo nível que algumas profissões, porque tudo começa com o professor ensinando. Se o médico sabe, é porque teve um professor, né, para ensinar. Então, eu acho que deveria, de um país, né, que tem condição, né, porque tem países que tratam bem o professor, né, tratam bem quem ensina, né. Então, eu acho assim, professor, que a questão financeira do professor devia estar no nível alto, como é a do médico, né. Mas fala aqui para É, nós, professor, o que você mais valoriza na sua profissão. é, é interessante tudo isso aí que você falou, de valorização. O que acontece? Nós estamos num país que há muita corrupção, né? E o professor, ele fica na mão do governo. Não é Sim, como advogado, como médico. O médico é o seguinte, o médico ele trabalha para o governo, mas tem um consultório dele, ele pode abrir um sim, consultório. Então, se exato. o governo não pagar ele bem, o que vai acontecer? Ele abre mão daquele trabalho e vai trabalhar no consultório. O professor ele não pode abrir uma escola.
para dar aula. Uhum. Né? Mas pode dar aula particular, né? Ele pode dar aula particular, que a base do salário é a mesma. E é exigido mais ainda. Entende? Entendi. Aí ele se aproveita do salário do governo e paga a mesma quantia. Ué. Então, não tem muita valorização, né? Uhum. E aí, conclusão, uma sociedade fraca, um povo que não tem muita instrução e que pode ser facilmente manipulado pelas autoridades. Agora, o que eu valorizo na educação? É você passar na rua, encontrar um aluno teu e te agradecer. Professor, cheguei da faculdade, consegui, eu estou fazendo engenharia. Professor, passei no concurso, eu passei na faculdade federal. Cara, eu encontro um monte de alunos que chegam para me agradecer. Isso aí é fantástico, isso aí é gratificante. É gratificante, eu fico feliz com isso. Eu tenho amizade com os alunos. Eu gosto muito de desafio. E essa profissão, ela é desafiadora. Então, eu estou sempre aprendendo coisas novas. Ela me movimenta, ela não me deixa parado. Né? Sim. Dentro da língua portuguesa, você vai estudar a vida inteira e vai sempre ter algo novo para você conhecer. Então, dentro da área do conhecimento, né? É desafiador. Você vai sempre aprendendo coisas novas. Então, isso para mim é fascinante. Né? É o que me instiga a continuar. Eu gosto disso eu gosto da minha profissão por causa disso, do conhecimento. Eu queria, né, que ela fosse mais valorizada, mas não só isso. Eu queria dar aula para alunos que querem estudar. Só alunos que quisessem estudar. Isso é utopia, né? Porque dentro de uma sala de aula, né, com 50 alunos, você vê ali 4, 5 que estão realmente focados e com o objetivo lá na frente, de encarar o Enem, de ir para uma faculdade. Lá, lógico que quando eles terminam o ensino médio, eles param para refletir, caramba, agora, eu acho que eu vou ter que estudar mais um pouquinho, porque a competição aí é muito grande. Então, eu preciso me destacar, preciso conhecer um pouquinho mais para poder arrumar um emprego melhor. E aí o cara decide fazer engenharia. Ali ele vai estudar. Ali ele vai estudar, quando ele entra na faculdade. Da faculdade é você e você, meu amigo. Eles te dão um livro, toma aqui, a prova vai ser daqui a 20 dias. Tu tem que ler o livro para poder fazer a prova. É diferente, né? Do que você estar no ensino médio e o professor trazer conhecimento. Tem alunos que ficam sentados assim, olhando para você, e eles querem receber. Eles querem só receber. Eles não buscam, eles não perguntam. Né? O que o professor passa para você é o suficiente. Na faculdade, não. Você vai buscar o conhecimento. Sim. Então, muda tudo. Depois do ensino médio, muda a história toda. Eles não entendem muito, mas quando chega depois do ensino médio, eles começam a entender o que eu estava falando. Né? Aí é a fase do trabalhar ou continuar estudando. Agora a decisão é tua. Ou vou trabalhar e estudar ao mesmo tempo, que aí vai ser pedreira, né? Tem alguns advogados, né, que usam palavras arcaicas. O que são palavras arcaicas? Palavras que não são mais usadas. E se as palavras não são mais usadas, entrarem em desuso, por que eu estou usando elas? Para fazer diferença? Isso não é bonito. Você deixar a outra pessoa sem entender. Eu acho que tem falta de educação. Entende? Não estou falando desse momento teu aí, não estou falando que você... Eu estou falando que há essa cultura de você usar um monte de palavras que a outra pessoa não entende. E isso aí é dificultar a comunicação. Não tem nada de bonito, não. Bonito é você falar e a outra pessoa entender o que tu falou. Eu tinha 2 amigos que falavam inglês e a gente saía muito juntos. Ambos são pastores, né? E aí, sabe o que eles faziam? Eles começavam a falar inglês, os 2 entre eles, e eu ficava, rapaz, ficava assim meio chateado com aquilo, né? Mas ria. Mas aquilo era uma falta de educação tão grande porque eu não estava entendendo nada que eles estavam falando. Eu falei, poxa, por que fazem isso, né? E começava do nada a falar inglês, e aí eu falava, poxa, será que eles estão falando mal de mim? Ou será que eles estão fazendo isso porque eles não querem que eu entenda? Né? Então, muitos estudiosos usam a estratégia também de falar palavras que estão em desuso ou palavras não comuns, né? Para dificultar a comunicação mesmo. Né? Isso é uma estratégia também. Professor, muito obrigado.
né? A gente teria muito mais assuntos, mas nosso horário já está bom. E hoje, então, para você ouvinte, né, a gente teve aqui a presença do professor Lécio Luiz, falamos sobre a profissão, sobre a vida, né, sobre a linguagem portuguesa, o modo de falar. Eu quero agradecer a tua presença, a presença dos nossos irmãos, de todos os ouvintes. Muito obrigado por você deixar o seu like, por você estar aqui conosco. Né? Nós nos veremos numa próxima. Né? Obrigado, professor. Né? Continue sempre assim nessa jornada que é um dom de Deus a ensinar. Né? E acredito que muita gente precisa voltar para a sala de aula. Né? Com certeza. Não para. Eu estou falando do pessoal que ensina em relação à Bíblia, né? Para não ensinar heresia, apostasia, essas coisas, né? Mas muita gente precisa voltar para a sala de aula para aprender a se comunicar, ter informação e poder seguir, né? Eu particularmente vejo muito isso, né? Na minha vida, a necessidade de como o professor Lécio falou lá no início, que a gente, com a informação que a gente tem, a gente vai até um certo ponto, né? E aí ou a gente se torna um explorador de informação e cava e começa a buscar mais ou fica só naquilo, né? Obrigado, professor. Obrigado a todos os ouvintes. Rael, obrigado aí pela entrevista. Gostei muito do bate-papo, foi muito edificante, esclarecedor, né? Muito legal. Muito obrigado aí. Tá? Para nós foi uma honra aqui, né, pela sua presença, e acredito que a sua história de vida é uma história de muito esforço, né, obstáculos, mas hoje você é uma pessoa vitoriosa, né? É uma pessoa que pode levantar a bandeira da vitória e dizer eu venci, né, e quero que pessoas vençam também. Eu acredito que esse seja o seu pensamento. Né? A gente teria muito mais para conversar, mas nosso horário vem se encerrando. A gente precisa dar atenção para a família, a gente precisa dar atenção para o cachorro, a gente precisa dar atenção para... Mas muito obrigado, professor. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima live. Obrigado, professor. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau, Amém. pessoal. Tchau.